Boa noite a todos, boa noite a todos que estão acompanhando o estudo da obra Triunfo Pessoal. Uma quarta-feira, véspera de feriado, né, devemos agradecer nesse momento também ao catolicismo, porque é ele que nos proporciona esses feriados. O Brasil é um país majoritariamente católico, né, no que diz respeito à sua estrutura, então temos que reconhecer também tudo isso aí. A vocês que estão acompanhando aí pela rádio Amigo Espírita também, o meu boa noite. Vocês que acompanham pelo SoundCloud e pelo YouTube, reafirmo o convite de virem aqui acompanhar ao vivo, né, participar, contribuir no chat. Então vou deixar aqui, como de costume, o meu boa noite àqueles que estão presencialmente nos acompanhando. Aí um mapeamento. Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, Camila e Luciana, ambas de Rio Branco, Janaína de Campina Grande, Tereza de Petrópolis, Márcia de Teresina, Edna de Suzano, Elaine de Porto Alegre, Janete de Tijucas, Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, e Áurea de Paraipaba, no Ceará. Ok? Sejam todos muito bem-vindos, e a vocês também que eu não falei o nome, na próxima coloquem a cidade de onde estão também, para que nós vamos construindo esse mapa imenso aí. Vamos lá então, começar porque hoje o estudo é bem complexo. Bom, pelo menos para mim. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita na parceria entre Divaldo Franco e Joana de Ângeles, e a realização desse estudo é da Rede Amigo Espírita, que oferece a plataforma, que oferece os meios de divulgação, que leva esse estudo até você, tá? E eu sou o Vitor Antenori Rossi, expositor da rede, aqui de São Paulo. Boa noite aos que estão chegando agora. Hoje é o encontro de número 3. Estamos começando, né? Porque os dois anteriores foram a apresentação. Então, começando o capítulo 1, o cérebro e o espírito, parte 1. Vamos lá. Numa análise perfunctória, ou seja, superficial, sobre o cérebro humano atual, descobre-se a grandeza da fatalidade biológica no desenvolvimento das formas constitutivas do corpo e das suas funções, organizando os equipamentos hábeis para facultar a angelitude que está destinada ao ser. Ela coloca que é numa análise superficial, porque tem algumas coisas que precisam ficar claras aqui. Martinho de João Pessoa, boa noite. O foco desses estudos é apenas, na parte de Joana, eu falo, no que diz respeito principalmente à parte fisiológica, é trazer o conceito para que o indivíduo se instigue a buscar, né? Esse é um dos motivos de Joana não transformar o texto dela em algo mais acessível, tá? Os textos de Joana são difíceis, tem palavras normalmente desconhecidas pela maioria das pessoas, e isso não é uma forma de arrogância, né? Isso é uma forma de motivar o indivíduo que está lendo a aumentar o seu vocabulário, a aumentar a sua habilidade de pesquisa, para que ele vá procurar por conta própria, né? Não espere de Joana de Ângeles o peixe, mas ela com certeza pode nos ensinar a pescar de forma primorosa. Então a análise dela é superficial. Quem tiver o interesse de se aprofundar mais no tema específico do que vai ser tratado hoje, procure na rede estudos, principalmente de Emmanuel, e palestras específicas, né? Se eu não me engano, o André Sobreiro tem uns estudos bons das obras de Emmanuel. Então, essa análise inicial é só para descobrir a grandeza da fatalidade biológica no desenvolvimento das formas constitutivas do corpo e das suas funções, ou seja,
onde isso termina, né? Fatalmente, os desenvolvimentos biológicos nos levam a essas constituições mais aprimoradas, que é o que nós estudaremos hoje, né? Como essa evolução aconteceu. Na intimidade dos oceanos, há mais de 500 bilhão de anos, poderíamos encontrar seres de forma tubular, que se alimentavam de nutrientes que os atravessavam e eram assimilados como mantenedores da vida. Ok. Na intimidade dos oceanos, há mais de 500 bilhão de anos, poderíamos encontrar seres de forma tubular, que se alimentavam de nutrientes que os atravessavam e eram assimilados como mantenedores da vida. De forma geral, essa é uma informação irrelevante para o conteúdo do estudo. No entanto, como uma forma até de desenvolver essa didática, de levá-la para frente, que é uma coisa que eu prezo muito, nunca aceitar um conteúdo sem verificar a sua fonte. Não importa de quem venha, tá? Tanto porque você pode chegar na fonte e confirmar que aquilo era verdade, que é o que vai acontecer na grande maioria dos casos dessas obras de espíritos superiores, só que na caminhada até lá, você pode acabar descobrindo coisas que te interessam também, né? Inclusive ampliar, às vezes, esse conhecimento que está ali. Então, por isso eu fui entender um pouco melhor. Aqui temos uma nota do expositor. Fragmentos fósseis de animais marinhos que viveram na Terra há cerca de 550 milhões de anos, portanto, o 500 bilhão citado por Joana, encontrados incrustados num paredão em outros afloramentos de rochas em Januárias, no norte de Minas, indicam que essa região foi cortada pelo mar, possivelmente o último litoral mineiro, segundo reportagem publicada pelo jornal Hoje em Dia. O achado são diminutos fragmentos de animais marinhos do gênero Cloudina, seres de formato tubular, compostos por uma sucessão de cones calcários encaixados uns sobre os outros. Então, essa informação procede, tá? Ó, 500 bilhão de anos poderíamos encontrar seres de forma tubular. E uma notícia atual, há 550 milhões de anos, portanto, 500 bilhão, encontrados animais marinhos, fósseis de animais marinhos de forma tubular, em Minas Gerais, que era mar. E aqui uma foto da Cloudina. Tem esse nome porque o sobrenome do seu descobridor era Cloud. Ok? Elas eram pequenas, mas está aqui. Então fica o relato de que nós pesquisamos, né? Bom, então vamos lá, continuando. Dessa estrutura simples, em nosso aparelho digestivo encontramos um símile representativo da nossa história passada, de quando aquela expressão de vida esteve em desenvolvimento na intimidade das águas abissais. Ela está aqui só fazendo uma referência, até em um sentido poético, de que nós trazemos traços dessas formas de evolução anteriores, né? E isso é importante também, porque ao mesmo tempo vai de encontro com o ponto de vista criacionista, né? Porque isso é importante, sim. Tem muita gente que vem para o espiritismo com hábitos adquiridos de religiões anteriores. Que hábitos são esses? Principalmente, um dos principais, não pesquisar aquilo que lhe foi apresentado, tá? Então, o indivíduo tem um comportamento lá do catolicismo antigo, por exemplo, de ouvir uma missa em latim, sem conhecer latim, e falar amém para tudo, sem saber o que estava sendo falado ali. Algumas pessoas que em igrejas, por exemplo, escutam o que o pastor fala, o que um ministro fala, e aceitam aquilo sem questionar. Alunos em faculdade que aceitam o que professores falam. Plateia espírita que aceita o que o palestrante fala lá, não, tá? Então, para algumas pessoas, elas chegam no espiritismo, assistem palestras, mas não leem as obras básicas, tá? Não estudam as obras básicas, então elas ficam com o recurso só daquilo que foi ensinado pelos outros, sem ter como base. Então aí, ó, o criacionismo é combatido, porque se nós temos alguma relação com esses seres aquáticos,
Se nós temos alguma relação com formas de vida primitivas comparadas ao ser humano, então nós temos uma origem dali também, tá? Não é bem essa história de Adão e Eva. Tem o Exilados de Capela, se não me engano, ilustra bem essa história de Adão e Eva, que na verdade tem um outro contexto. Mas vocês que estão buscando compreender o Espiritismo, têm que estudar, para não ficar repetindo conceitos que já foram combatidos. Voltando ao livro. O nobre investigador Paul MacLean observou, por exemplo, que a constituição mais primária do cérebro humano, que é formada pela sua parte posterior, pela medula espinhal e pelo mesencéfalo, poderia ser aceita como a sua base, ou seu chassi neurológico, conforme assim o denominou, que serviria de sustentação aos elementos que se aglutinaram sobre esse conjunto primário para formar o encéfalo contemporâneo. Quer dizer, esse slide aqui já dá para ficar 1 hora falando em cima dele, né? Tem que ser lido com calma, porque não é fácil de compreender o que é o cérebro, tá? Deixa eu primeiro estruturar aqui, ó, fonte da nota do expositor. Paul MacLean nasceu em 1913 e veio a óbito em 2007. Foi um médico e neurocientista estadunidense que se tornou notório por sua teoria do cérebro trino. A teoria de MacLean parte do pressuposto que o cérebro humano resulta da existência de 3 cérebros em um: o complexo réptil, o sistema límbico e o neocórtex. Ok, então nós sabemos quem foi o Paul MacLean. Retornando à obra, ele observou que a constituição primária do cérebro humano, tá? Portanto, aquilo que formou ele do começo, de onde o cérebro se originou, é formada por sua parte posterior, pela medula espinhal e pelo mesencéfalo. Poderia ser aceita como a sua base, ou o seu chassi neurológico, conforme assim o denominou, que serviria de sustentação aos elementos que se aglutinaram sobre esse conjunto primário para formar o encéfalo contemporâneo. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro aqui para frente. Assim sendo, o cérebro seria triuno, e na sua tríplice constituição, cada uma se equilibraria sobre a outra, definindo-se na sua morfologia contemporânea. Eu estou passando a leitura, depois eu vou voltar, tá? Fiquem tranquilos. É só para que nós façamos a leitura inteira, porque é um conceito só, né? Então é melhor lê-lo inteiro. Depois eu volto slide por slide. O primeiro seria o denominado complexo R, também conhecido como cérebro réptil, responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal, os rituais existenciais, a noção de espaço territorial, a formação do grupo social e sua hierarquia, estando presente nos primeiros répteis. Bom, se nós temos um cérebro reptiliano, então nós temos alguma relação com os répteis, né? Muito mais do que com Adão e Eva. O que acontece aqui? Então vamos lá. O cérebro seria triuno. E na sua tríplice constituição, cada uma se equilibraria sobre a outra, definindo-se na sua morfologia contemporânea. Então, isso que nós temos hoje, né? Essa imagem que nós temos de cérebro, se você digitar só cérebro lá no Google, ele subdividiu em 3 partes, né? Considerando que elas têm uma sequência temporal. Uma veio antes da outra, né? A coisa não se formou desse jeito que nós conhecemos hoje. E que a primeira parte do nosso cérebro, formada por sua base, que é onde a nossa cervical vai se ligar, é essa parte do cérebro que está mais próximo ao nosso pescoço, na nossa nuca, seria a primária. E ela seria responsável por essa herança do primarismo animal.
Uma nota do expositor. O cérebro reptiliano é responsável pelo comportamento automático, comportamento repetitivo e comportamento imitativo. Possui duas emoções básicas, agressão e medo, diretamente responsáveis pela sobrevivência do indivíduo, né, do ser vivo. Aqui, ó. Aqui tem uma imagem, volto a dizer, vocês que estão acompanhando só o áudio, deem uma passada no YouTube, porque principalmente esse estudo aqui é todo baseado em imagem. Mesencéfalo, aqui no córtex cerebral ignorem, tá? O que importa é isso que está escrito aqui em azul. A ponte, o bulbo e o mesencéfalo. Aqui, né, nessa parte de trás, de mais inferior direita, de quem está assistindo, seria o cerebelo, tá? Que viria um pouco depois, responsável também pela nossa sensação de equilíbrio. Mas o que nos importa aqui é isso aqui, ó. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Esses seriam os componentes do cérebro reptiliano. Quer dizer, tudo isso que está aqui acima não existia. Foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E quando eu falo passar do tempo, não são 100, 200 anos, não. Nós estamos falando de milhões. Ok? Então, tem essa imagem do que é o cérebro reptiliano. Bom, retorno então às suas responsabilidades. Comportamento automático, comportamento repetitivo e comportamento imitativo. Possui duas emoções básicas, agressão e medo, diretamente responsáveis pela sobrevivência do indivíduo. Aqui cabe esse parênteses, porque o medo está relacionado com isso que não conhecemos. Então, de forma geral, me causa medo aquilo que me ameaça. Só que me ameaça aquilo que eu desconheço. Tá? Se eu soubesse que eu vou sair na rua e ser assaltado, eu não teria medo. Bastava eu não sair na rua, ou eu sair na rua armado, ou eu chamar a polícia, arrumar uma escolta, não sei. Mas eu não teria medo, porque eu saberia que eu seria assaltado. O que causa medo é aquela sensação do portão levantando, enquanto você olha para os lados, vai chegar alguém correndo aqui, põe o carro na garagem enquanto o portão está descendo, aquele medo de alguém aparecer, porque você sabe que isso pode acontecer, mas não sabe quando. E pode ser que passe a vida inteira sem conhecer um assalto, né? Mas pode ser que conheça um assalto na próxima ida à padaria. Este sentimento é o que gera medo, porque nós não temos o controle sobre essa situação. Essa situação, então, passa a ser ameaçadora. Quando ela é ameaçadora, e isso não envolve só situações relacionadas a crime, porque nós evoluímos como seres humanos também. Nós evoluímos também na parte cognitiva. Então, hoje, as ameaças não são apenas essas físicas, tá? Uma pessoa que pensa diferente de mim pode ser considerada uma ameaça, né? Eu estou vendo aí, nesse momento, uma propaganda do O Boticário que gerou uma repercussão nacional, protestos, e onde já se viu colocar um homem dando presente para um homem, né? O que meu filho vai pensar se ele vira uma coisa dessas? Então, ali eu até coloquei no meu Facebook, eu postei uma reflexão sobre isso, que até agora não apareceram os haters, né? Ninguém veio ainda me xingar. Mas a base disso aí é o medo, né? Eu me sinto ameaçado por aquilo que eu não compreendo, ou por aquilo que existe em mim, mas eu não posso expressar. Então, quando o outro expressa, naturalmente eu estou agindo de uma forma primitiva, reptiliana. Não tem nada mais reptiliano do que falar que duas pessoas têm que ser excluídas da sociedade porque gostam uma das outras, né? Isso é reptiliano. Mas é claro que não, porque não tem uma cognição. Tá? Se tivesse uma cognição, não haveria esse pensamento. A intolerância é a falta de cognição clara. Todo indivíduo que pensa, que aplica a lógica na própria vida, não tem como chegar em uma intolerância. Se você aplica a lógica na sua vida, não tem como chegar à intolerância. Então, pessoas homofóbicas, pessoas racistas, pessoas preconceituosas de todas as origens estão muito mais ligadas ao primitivismo do que à evolução psicológica e cognitiva. Deixa eu colocar aqui que
O Sérgio tem uma participação. O Sérgio Teixeira. Vitor, acho que entendi mais ou menos o repetitivo. Troquei a cesta do lixo aqui na oficina de lugar, só que vou sempre no lugar que estava antes. Essa é isso. Quem vai registrando esse pensamento, quem vai registrando esse costume, é essa parte do seu cérebro, né? Quem acorda todo dia no mesmo horário não consegue dormir mais do que aquilo, né? Então o cara põe o celular dele para despertar às 7 da manhã, todos os dias. Chega uma hora que 6h59 ele acorda. Ele acorda e desliga o celular antes dele despertar. Aí chega o sábado que ele pode dormir até mais tarde, ou domingo, ele acorda às 6h59 de novo. Né? Então, nós vamos aprendendo, acostumando com isso. Quando você observa uma criança também, ela é muito mais imitativa, né? Tanto que o domínio da criança nesse meio é tão profundo que a criança gosta de provocar o irmão imitando, né? Você fala, o irmão fala pro outro, larga isso aí, senão eu vou falar pra mamãe. Ah, larga isso aí, senão eu vou falar pra mamãe. Para de me imitar. E fica nessa imitação infinita, né? Porque tá brincando com essa parte reptiliana. Então é natural que ela traga muito mais agressividade. É isso que leva o ser humano a partir para cima do outro, em brigas. Ok? Então, emoções básicas, agressão e medo, diretamente responsáveis pela sobrevivência do indivíduo. Mais um adendo aqui, porque isso tudo é muito importante. A agressão, ela é um dos mecanismos da agressividade, mas a agressividade não é algo negativo, tá? A agressividade é apenas algo. Quando nós formos olhar tudo que diz respeito à constituição humana, psicológica, não existe nada que seja ruim, tá? Tudo é remédio e tudo é veneno, dependendo da dose que você aplica. Sem agressividade, você não existe. Uma frase do Dr. Valdemar Magaldi, um psiquiatra aqui de São Paulo, doutor em filosofia e da religião, ele diz o seguinte: quem não tem medo está louco, quem tem demais está morto. Tá? Porque se eu não tenho medo, eu acho que eu dou conta de fazer tudo, eu vou lá e faço. E naturalmente eu tenho chance de me arrebentar. Por isso eu estou louco. Né? Eu não tenho medo de marido, então eu saio com mulher casada. Eu não tenho medo de polícia, então eu trafico droga. Eu não tenho medo dos meus pais, então eu desobedeço. Eu não tenho problema com isso. E quem tem demais está morto, porque ao ter medo de tudo, não consegue fazer mais nada. Essa frase é genial porque ela sintetiza que até o medo é necessário na nossa vida, tá? O medo, a agressividade, a ansiedade, são todas coisas que elas não são positivas ou negativas, elas apenas são. O caráter positivo e negativo delas é dado depois do uso que eu faço delas. Aí é que eu vou considerar se isso foi negativo ou positivo. A ansiedade demais pode me matar, mas a ausência dela também pode, né? Uma pelo excesso de pensamentos e pelo excesso de atividade, e a outra pela inatividade total, pela inércia. Porque eu vou normalmente acabar me deprimindo e encontrar meu fim nisso aí. Aqui eu vou colocar esse comentário. Cláudia, trabalhamos isso muito bem no livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Todos os conflitos têm um lado positivo e outro negativo. Fica a dica também. Né, a minha intenção é que nós consigamos estudar todas as obras da série psicológica de Joana até que eu desencarne, né? Então dá tempo. Estou com 30, acho que dá tempo. E esse aí nós vamos passar por ele também. Ok, vamos lá. Seguindo no livro. Logo depois, viria o cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária responsável por grande parte das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Pergunta de Camila.
Será que os indivíduos que são muito impulsivos utilizam mais a parte reptiliana do cérebro? Eles não a utilizam mais, eles apenas a utilizam, porque essa é a área responsável por isso. Como elas são constituições diferentes, elas também têm funções diferentes. E como elas vieram uma após a outra dentro de uma evolução normal, em um conceito muito mais darwinista do que criacionista, elas tendem a ser uma evolução uma da outra. Tá? Então, o próprio cérebro mamífero, ele já não precisa repetir os comportamentos do reptiliano, porque o reptiliano já os traz. Né? Então, eles seriam um 2.0 aí. É uma evolução. Então, esses indivíduos que são muito impulsivos, e tem que tomar cuidado assim, impulsivo não é um ansioso. Tá? A ansiedade também pode vir de uma questão racional. Impulsivo, quando você fala impulsivo, Camila, eu estou considerando aquelas pessoas que realmente não têm tempo de elaborar o pensamento. Né? Joga o celular na parede antes de confirmar se aquela mensagem faz sentido, já desce do carro batendo no motorista da frente. Esse indivíduo que eu estou falando, o reptiliano, né? Que age mesmo como um réptil, né? Um grande dinossauro carnívoro destruidor de outras coisas, né? Por quê? Porque aí vem a análise, ó. Se o cérebro mamífero traz emoções humanas na parte da afetividade, dos relacionamentos e do sentimento de compaixão e piedade e da manutenção do grupo, significa que antes isso não existia. Então, eu não posso esperar de um indivíduo impulsivo, né, que está com uma atuação reptiliana, que ele vai entender o espaço do outro. Ele não entende o espaço do outro. Eu vejo isso com muita clareza quando eu estou andando a pé e começa a chover, né? Porque aqui em São Paulo você abre a porta, tá sol, você fecha a porta, tá chuva. E aí você está na chuva, nem sempre sai de guarda-chuva, vai fazer uma coisa rápida, está na chuva, aí tem que parar numa faixa de pedestre. E os motoristas veem que você está ali a pé, na chuva, mas eles não reduzem, né? Sim, o problema é seu, o sinal está verde, eu vou passar. A faixa de pedestre é só para delimitar onde eu tenho que parar o carro na hora que o sinal vermelho acontecer. Isso é naturalmente um comportamento que não entende o outro ser humano que está ali. E eu falo de mim, um cara de 30 anos, mas às vezes ao meu lado ali tem uma senhora de 60, 70 também tomando chuva. Porque tem essa dificuldade do ser humano de se conectar. Apesar de nós termos essa evolução, tudo aquilo que nós já passamos continua existindo em nosso comportamento. E alguns acabam ficando por esse caminho. Uma forma clara de ilustrar isso aí são os desenvolvimentos propostos pela psicanálise, que começa na fase oral, depois vai para a fase anal, depois vai para a fase fálica e depois vai para a fase genital. Teoricamente, o indivíduo saudável é aquele que conseguiu fechar o ciclo em todas essas fases e está na fase genital. Né? A fase oral é a fixação por reconhecer o mundo, por entender o mundo pela boca, típica dos bebês, né? Porque o bebê vive pela boca, criança, você pode ver quem tem criança em casa, tudo ela coloca na boca. Os brinquedos já são feitos para a criança colocar na boca, é a fase oral, né? Ela não olha uma coisa para identificar aquilo, ela põe na boca. É pela boca que ela decide se é bom ou ruim. Se você der um limão para ela, ela vai chupar, mas aí ela já não quer mais. Ou às vezes quer, né? Vai saber. Mas começa pela boca o mundo da criança. Depois ela vai para a fase anal, que é quando ela começa a expressar a si mesma pela evacuação, pelas fezes, né? Então ela vai no banheiro e aquilo saiu de dentro dela, né? As fezes saíram de dentro dela. Então é algo que ela criou. Então, quem tem filhos também sabe que às vezes chega em casa, tá lá uma pintura na parede que a criança fez com as próprias fezes, né? Ou tá tudo sujo, tá tudo bagunçado, porque ela tá nessa fase, né, de criação. Depois a criança vai para a fase fálica, quando ela identificaria, o menino identifica que tem um pênis e a menina identifica que não tem um. E, teoricamente, alguns consideram que ela passa a ter uma inveja do menino nessa hora, porque o corpo dela não se desenvolveu, ela ainda não tem seios, por exemplo. Então, o corpo dela é igual ao do menino, só que o do menino tem um órgão a mais. Passada essa fase, superada essa fase, ele ia para a fase genital, que seria a fase onde eu consigo trocar com o outro. Tá? Então, na fase fálica, essa seria uma fase onde eu consigo trocar com o outro. Voltando, de uma forma bem simples isso aqui, tá? Porque isso é uma teoria bem complexa, é só para ilustrar. O indivíduo fixado na fase oral,
é aquele que precisa encontrar o prazer ainda pela boca, né? Ele não consegue ficar sem mastigar uma caneta, ele rói unha, ele come demais, ele fala demais, tudo, ele existe pela boca mais do que pelas outras situações do seu corpo, né? Costumam ser obesos, costumam ser falastrões, costumam estar sempre com alguma coisa na boca mastigando, um cabinho de pirulito, qualquer coisa. O indivíduo fixado na fase anal é aquele enfesado, né? O enfesado é uma pessoa com muitas fezes, ela não consegue expressar a si mesma, ela não consegue pôr para fora aquilo que ela criou, por isso ela fica enfesado, né? O indivíduo que está com muita vontade de ir no banheiro fica irritado. O indivíduo enfesado, simbolicamente, é aquele que está cheio de coisas que ele quer pôr para fora, mas ele não consegue. Né? Porque a mãe não deixa, porque a sociedade não deixa, então ele vai ficando enfesado, ele se irrita com tudo e por fim pode acabar se revoltando com a sociedade. Ou uma pessoa que cria demais e tá toda hora colocando coisas, né? A casa dela é cheia de pintura que ela fez e quadro e artesanato e vai muito nesse sentido, quando isso se torna patológico. Isso é um indivíduo fixado na fase anal. O indivíduo fixado na fase fálica é aquele que sente prazer em proporcionar prazer ao outro, né? Ele acredita que ele só é feliz, que ele só é bem sucedido quando a presença dele proporcionou prazer ao outro, sexual ou simbolicamente, né? Então, como assim você está indo para uma festa sem mim? Casais de namorados. Ai, amor, eu quero ir lá com as meninas, vai ter uma festa, mas você não liga? Não, pode ir. Eu entendo. Sua amizade, vai lá. Aí ela vai na festa e posta uma foto super feliz e fala, nossa, adorei a festa. Aí ele pensa, mas como assim? Você se divertiu sem mim lá? Então você ficou conversando com todo mundo, você era a pessoa, o centro das atenções, ali na foto você estava sorrindo. Quer dizer, esse é um indivíduo fixado na fase fálica, porque ele não consegue entender que o outro possa ter prazer sem ele. E se ele não consegue causar prazer no outro, ele também não sente prazer para si, ele fica frustrado. E o indivíduo saudável é o que chegou na fase genital, passou por esses processos e ele tem prazer em ver o outro bem-sucedido, e ele tem prazer com os próprios sucessos, e ele consegue trocar com o outro sem ficar com sentimentos de inveja e cobrança. Esse um dos mais raros de encontrar nos dias atuais. Ok? Então, quando eu penso nessa questão do cérebro reptiliano, da mesma forma que eu enxergo um adulto de 40 anos que não para de colocar coisas na boca em uma fixação de uma fase que deveria ter sido superada no início da infância, é natural que espíritos encarnados na Terra ainda ajam como répteis, porque nós temos essa relação, nós temos essa informação gravada em nosso psiquismo e nós podemos utilizá-la quando bem entendermos, tá? O quanto eu vou usar de cada área do meu cérebro é determinado pelo nível de evolução intelectual e moral que eu tenho. Quanto mais desenvolvido, principalmente moral, quanto mais desenvolvido moralmente, menos eu vou ser guiado pelo cérebro reptiliano. Deixa eu... Aqui uma participação do Léo Lopes. As áreas cognitivas superiores são desenvolvidas cronologicamente. No nascimento, elas não estão maduras e as conexões e links fisiológicos com as funções reptilianas são construídas nessa fase. Ok. E esse é se não me engano, o Léo é um cara que entende da coisa, né? Confirma aí, Léo, se você é o Léo mesmo, né? Porque às vezes tem um outro Léo Lopes, para que eu dê o crédito aqui também. O Léo de Guarulhos. Pode ajudar bastante aqui. Tá, então eu vou voltar porque essa informação foi importante. As áreas cognitivas superiores são desenvolvidas cronologicamente. No nascimento, elas não estão maduras. E as conexões e links fisiológicos com as funções reptilianas são construídas nessa fase. Portanto, a confirmação do nosso amigo Léo Lopes de que o indivíduo que age dessa forma é um indivíduo imaturo, né? Um indivíduo
que não se desenvolveu nesse sentido, tá? Pode ter desenvolvido essa capacidade cognitiva superior, mas ele não tem a habilidade moral de utilizá-la. Ele continua, tanto que nós temos gênios intelectuais que escolhem o caminho do crime, viram traficantes famosíssimos, ou ditadores famosíssimos, mas a essência de tudo isso é uma criança egoísta que quer o brinquedo só para ela. Quando você pensa na composição bélica que Hitler construiu e com o legado que ele deixou, negativo, mas ainda assim eterno, porque vai demorar muito para consigam se esquecer dele, se é que vão se esquecer dele. Mas se você for analisar a estrutura psicológica desse indivíduo, o que ele queria de verdade? Ele queria viver numa bolha, onde tudo fosse de acordo com o que ele quer. E isso é o pensamento de um bebê, né? Na verdade, era um bebezão com um bigode diferenciado ali, que destruiu inúmeras vidas, promoveu um holocausto, mas que, por mais que tenha sido desenvolvido a parte cognitiva dele, ele ainda agia reptilianamente. Tá? Então, o Léo confirmou que é ele. Tá? O Léo é um grande amigo meu, uma pessoa que eu considero como um irmão. Está no final dos seus estudos em medicina. Então, eu fico muito feliz que ele tenha conseguido estar aqui também para nos ajudar com seu conhecimento. Aqui, nota do expositor. Só retomando então para explicar onde nós estamos. No cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária, responsável por grande parte das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Então aqui, esses são os pontos citados. Percebam, isso é importante eu colocar aqui. O desenvolvimento dessa área neurológica, se você tem interesse em se aprofundar mais, não é tudo que está sendo trabalhado nessa obra, é só uma visão por cima, tá? Então eu volto a dizer que você procure isso em outros estudos, tá? Porque seria mais interessante que isso viesse realmente uma explicação de um neurologista ou algo do tipo. Aqui nós temos, então, lembrem que aqui embaixo estavam as formações do reptiliano. Aqui nós já temos a glândula pineal, nós temos o tálamo, nós temos o hipotálamo e nós temos a pituitária neste desenho. O tálamo, ok? O tálamo bem aqui no centro. Duas massas volumosas de substância cinzenta que conduzem caminhos sensoriais aferentes para as áreas apropriadas do córtex, determinando quais informações sensoriais, de fato, chegam à consciência. Hipotálamo, tá? Então, um pouquinho mais abaixo. Contém os núcleos que controlam as secreções hormonais da glândula pituitária. Governam a reprodução sexual, comer, beber, crescimento e lactação. A glândula pituitária, vou nela primeiro antes da pineal, ou hipófise, é responsável por várias funções do organismo, como o crescimento, o metabolismo, a produção de corticoides naturais, a menstruação e produção de óvulos, produção de espermatozoides e produção de leite nas mamas após o nascimento da criança, tá? Então, ela tem essa sua relação com o hipotálamo, que controlam estas secreções. E a glândula pineal, que é essa setinha que está mais aqui para trás, mas também estão todos ali no núcleo, tá? Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, em seu estudo sobre a pineal, chegou à seguinte conclusão. A pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo espírito-matéria. O cérebro capta o magnetismo externo através da glândula pineal. O Emmanuel traz muito a respeito disso aí. Tem uma palestra também do Dr. Luiz Carlos Barros Costa na rede, que trata do tema, e existem outras também. Eu sugiro o aprofundamento da parte de vocês, que tiverem interesse, claro. Tá? Então, esse seria o cérebro mamífero, aqui abaixo ainda. Tá? Então, nós temos bem aqui no inferior, o reptiliano,
se desenvolver um pouco mais acima. É sempre claro entender onde estão cada um deles, porque se eles foram se desenvolvendo progressivamente, é natural que se começou de baixo, quanto mais no topo, mais tempo levou para se desenvolver. Tá? Então nós estamos aqui, seria no núcleo, né? Essa parte do cérebro também, que é a mais protegida, que é aquela que está mais escondida. Que segundo a Joana aqui no texto, a área da afetividade, relacionamentos, do sentimento de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. A partir do desenvolvimento deste cérebro mamífero, desta continuação do cérebro, apesar de serem partes distintas, é importante ter em mente que isso é uma coisa só, é uma estrutura só, né? Não tem nada que as separe entre uma e outra, elas se conectam, trabalham junto. Mas essa é a região responsável por essa construção nossa de nos diferenciar do primitivismo, tá? A partir daí, então, o ser humano conseguiu se relacionar com outro ser humano, conseguiu começar a perceber as relações, conseguiu começar a ter relações melhores com os seus próprios filhos. Tudo isso vai melhorando, evoluindo à medida que o cérebro evolui também. Ok? Até aqui tudo bem? Por fim, o neocórtex, encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à volta, da administração da visão. Aqui nessa imagem anterior, essa área amarela, tá? Nós teríamos a última que se desenvolveu, foi essa área amarela. Ok? Tem alguém com dificuldades de som e imagem aí? Não? Então tá tudo certo? Quem tiver com dificuldade técnica, sempre dá o F5, tá? Reinicia porque aí vai seguindo adiante, tá? É porque às vezes quando uma pessoa fala, eu não sei se todas as outras também estão passando por isso. Então, voltando. Esse último, que seria o mais recente, resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos, tendo havido um desenvolvimento mais rápido do que o dos outros, que oscilaram entre 250 milhões a 150 milhões de anos. Vamos lá, então esse último, qual que é esse último? Esse último é o neocórtex. Ok, então tá tudo bem aí. Seria o mais recente, resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos, né? Tendo havido um desenvolvimento mais rápido do que os dos outros, que oscilaram entre 250 milhões a 150 milhões de anos. Essa noção que é o que eu gosto de colocar, né? Essa noção de espaço e tempo. Como é que eu posso sofrer dentro de um universo que eu estou lendo um livro de uma autora que refere que a evolução foi rápida porque durou algumas dezenas de milhões de anos. E a outra foi lenta porque durou 250 milhões de anos. E o indivíduo cometendo suicídio, e o indivíduo entrando em desespero porque vai ficar uma semana longe da namorada. Começar a refletir sobre essas coisas também, né? Que o processo de evolução do corpo físico precisou aí de torno de 500 milhões de anos, segundo essa soma, para chegar onde nós estamos. E olha que é falho, hein? Olha que nós não compreendemos muita coisa. Se tiver alguém mais que está na área da saúde, do estudo além do Léo aí, ou que estude enfermagem, ou que estude, pode confirmar isso aí, né? Como a fisiologia, como a psiquiatria, a neurologia ainda estão distantes de compreender perfeitamente como funcionam as coisas, tá? Nós ainda estamos muito
nós estamos ainda muito naquela fase de identificar as coisas, né? Nós sabemos como elas funcionam, mas o combate ainda é inevitável, né? Nós morremos por causa de um vírus que está dentro de um mosquito. Um mosquito carrega um componente que pode nos matar. Né? Então, como é que fica isso aí? Por que nós não conseguimos vencer isso aí? Por que, por exemplo, mesmo as pessoas falando, não deixa a água parada, aparece esse mosquito? Né? E eu li esses dias que tinha um cara que criava mosquito da dengue para vender, para que as pessoas conseguissem atestado para não ir trabalhar. Então aí você vê, que é o indivíduo? Esse indivíduo é o quê? O indivíduo é um reptiliano, é um indivíduo que não está pensando, ele precisa do dinheiro, ele arrumou uma forma que para ele deve ter sido genial e está lá criando larva do mosquito da dengue. Mas enfim, então, essa noção de que o desenvolvimento eu quero chegar nesse ponto, a noção do desenvolvimento do corpo demorou tudo isso, calcula do espírito. Calcula você como espírito. Calcula você compreender o que é o amor, o que é a caridade, o que é a compaixão. Se é recente diante dessa ótica do infinito, a área do nosso cérebro que é capaz de ter compaixão, como é que nós podemos dizer que nós dominamos o que é compaixão? Eu tenho compaixão com o quê? Tem gente que tem compaixão com o cachorrinho, mas não liga para o mendigo. Tem gente que tem compaixão com criança abandonada, mas o adulto abandonado que se vire. Como é que fica? E eu? É a minha reflexão, né? E eu? Qual a área do meu cérebro que eu estou mais usando? E como é que eu posso pensar que estar aqui já é o estágio final da minha evolução? Olha, Cláudia, a Cláudia me perguntou das larvas aqui, e as pessoas compram essas larvas, né? Cláudia, tem uma frase que eu aprendi que mudou significativamente a minha vida. Se tem quem vende, é porque tem quem compra. Qualquer coisa. Por mais absurdo que possa te parecer. Se alguém está vendendo, é porque alguém compra. Mesmo que seja um cara vendendo uma cantada barata. Se ele está insistindo nessa cantada, é porque alguma menina caiu. Então, é muito importante ter em mente esses conceitos. Aqui, ó, uma forma bem resumida, o cérebro reptiliano, nessa parte mais azul escura, o sistema límbico, né, que faz esse contorno, e o neocórtex, essa parte aqui de fora. Desenvolvimento reptiliano, então, começa aqui na base, no tronco, foi se desenvolvendo e hoje nós temos essa caixa craniana que nós temos hoje. Se nós formos pensar que isso aqui não é o estágio final da evolução, isso é só um pensamento hipotético, que isso aqui não é um estágio final da evolução, portanto, o cérebro ainda vai se desenvolver, e já existe uma doutora, que agora eu não me recordo o nome, colocando uma quarta parte já do cérebro, que seria a parte frontal, o lobo frontal. Então eu vou colocar aqui da Josefa. Josefa Fonseca. Com o estudo das obras de André Luiz, a gente vê bastante disso. O aspecto em que descrevem o corpo físico é bem distante do que a gente hoje em dia tem conhecimento. E eles estavam falando, né, que esses médicos que estudam a glândula, aqui, essa aqui, ó. Vamos voltar. Os médicos que estudam a glândula pineal, principalmente médicos espíritas, né, eles estão confirmando coisas que demoraram 60 anos para ser confirmadas, né? Hipóteses colocadas por Chico Xavier através de Emmanuel, que levaram 60 anos para ser confirmada pela neurologia moderna. E o Chico Xavier, até onde eu me lembro, não era um doutor, né? Então, quer dizer, muito ainda nós estamos por absorver, muito ainda nós estamos por conhecer, tá? Então, voltando ao pensamento, se eu imagino que o cérebro não se desenvolveu por completo, é natural que outras camadas venham a se somar a isso. Quando nós pensamos nas visões de ficção, tudo aquilo que o ser humano coloca num filme existiu em algum lugar, né? Mesmo que seja uma soma dos pensamentos dele. Os empiristas falam muito isso. O unicórnio não existe.
O que existe é a imagem de um cavalo, que eu já vi, e a imagem de um chifre, que eu já vi. Aí a minha mente passa a ser capaz de juntar os dois, e aí eu tenho um cavalo com chifre, ou eu tenho um Pégasus, que é um cavalo com asa, ou eu tenho uma sereia, que é metade mulher, metade peixe, mas o peixe existe e a mulher existe. A nossa capacidade de criar coisas que não existem é nula, segundo os empiristas, né? Nós vamos aprendendo à medida que nós vamos passando. Como então que esses filmes de ficção científica e espacial sempre trazem os ETs com a cabeça grandona? Difícil você encontrar um filme de ficção espacial que não privilegie o crânio desses alienígenas, né? Que na verdade seriam seres evoluídos. O que nós vemos com muita clareza nesses filmes? Seres com os olhos bem grandes, a boca pequena, porque não tem necessidade de conversar tanto, né? Telepático, e a cabeça grande, porque de alguma forma pode ser que tenham sido desenvolvidos. Então eu não ficaria surpreso de imaginar que mais alguns milhões de anos nós teríamos essa forma. Porque como é que a sociedade compra a imagem desse ET, sendo que nenhum de nós nunca viu? E poucas pessoas questionam isso, né? Por que o ET não pode ter uma feição bonita para a nossa ótica? Por que ele não pode ser compridão, com 5 metros de altura? Não, a ênfase está sempre num corpo físico pequeno, porque ele não tem necessidade de todos esses órgãos, é menos material, e um crânio bem grande, né? Porque o seu cérebro está desenvolvido. Então é natural. Não estou dizendo que vai ser assim, tá? Eu só estou propondo uma reflexão. Aqui uma última imagem, uma nota do expositor, essa teoria do cérebro trino de forma bem didática. Reptiliano, tá? Aqui está olhando o ser humano de costas, né? Reptiliano, aqui tem um réptilzinho, relacionado ao instintivo, à ação. O mamífero, aqui tem uma gatinha com os seus filhotes, no emocional e o sentir, aqui nessa região. E a parte do neocórtex, o racional, que é o que nos habilita a pensar, refletir sobre as coisas. Aí eu tenho uma construção de um ser humano pleno, um ser humano que tem um instinto, um ser humano que tem um movimento impulsivo que o leva a agir, que passa por uma reflexão de sentimentos gerados por isso, e aí nós desenvolvemos a habilidade de pensar sobre os sentimentos. E agora de pensar sobre os impulsos, né? Porque nós podemos pensar sobre os impulsos, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para... Agora essa é a pergunta. Como é que eu faço então para controlar isso? Como é que eu faço? Se eu tenho uma parte de mim que é reptiliana, uma parte de mim que é puramente instinto, como é que eu faço para controlar essa parte? Então aqui, ó. Retornando. O hipotálamo contém os núcleos que controlam as secreções hormonais da glândula pituitária, governam a reprodução sexual, comer, beber, crescimento e lactação. E a glândula pituitária é responsável por nos levar a essas questões, ou seja, elas estão no cérebro mamífero, que está no sentir. Portanto, uma das formas de você controlar a força que o seu impulso tem sobre a sua vida é trabalhando nas suas emoções. No impulso você não consegue trabalhar, mas nas emoções sim. Como isso se transformaria? Quando o impulso vem, ele imediatamente gera uma emoção, porque o impulso vem pelo sentido, tá? O meu olho capta uma imagem, então eu vejo um pai batendo numa criança. Ou eu vejo um menino colocando bomba no rabo de um gato. Aquilo é uma sensação, porque chegou até mim pelos meus sentidos. Quando eu tenho a sensação ativa imediatamente o meu impulso, tá? Que no sentido de responder àquela situação, que no sentido de construção psicológica, estariam relacionados no meu complexo, mas isso nós vamos ver mais à frente. Mas ela ativa o meu impulso. Então, o meu impulso é o seguinte: esse menino está botando bomba no rabo de um gato, eu vou colocar essa bomba na calça dele. Esse pai está batendo no filho, eu vou bater nesse pai, né? O que eu faço? Como o cérebro reptiliano é imitativo, eu imito o comportamento.
Então, o estuprador tem que ser estuprado, tem que jogar ele na cadeia para ele ser estuprado. Isso é o reptiliano falando, porque eu estou imitando a conduta. Ao invés de tirar o garoto da agressividade negativa com o gatinho, eu estou explodindo uma bomba na calça dele. Agora ele vai aprender. Ele não vai aprender. Pelo contrário, ele vai ficar com medo. Mas ele sabe que não foi o gato que colocou uma bomba na calça dele. Então ele vai continuar colocando bomba na calça do gato. E se ele descobrir onde eu moro, um dia ele vai crescer. Daqui uns 10 anos é na minha caixa de correio que tem uma bomba. Porque esse é reptiliano. Sempre que o teu pensamento vier, esses bandidos têm que morrer, tinha que enforcar, tinha que voltar a guilhotina, tinha que voltar a ditadura militar, é o reptiliano falando. Porque você está se pegando pela base de imitar o agressor. O bandido te incomoda, o assassino te incomoda, e para anulá-lo, você se torna um assassino, né? Mesmo que você não impunha uma arma. Para conseguir controlar esse impulso por si só, ele não vai fazer nada. Ele gera em você uma necessidade de ação. Só que essa necessidade de ação é um comportamento. E o teu comportamento vai vir do seu raciocínio. Quanto mais rápido for para você raciocinar no bem, mais vezes você vai responder no bem diante de um impulso. E quanto mais difícil for para você, menos vezes você vai responder no bem. O que o indivíduo faz, então? Trabalha as emoções. Quando eu tenho a sensação, então, eu capto a imagem, o meu impulso reptiliano copia aquilo ali. Bom, eu vou fazer a mesma coisa com o menino. Isso gera em mim uma emoção. Eu posso ir para cima do menino vermelho de raiva, chutando tudo. Essa emoção eu posso controlar, mas a imitação não, tá? O que eu posso fazer é padronizar uma imitação. Por isso que tem muita gente que coloca assim, o que Jesus faria? Quando eu falo o que Jesus faria, e eu transformo isso em um mantra, vamos pensar num mantra, estacionar o carro na frente do meu portão, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Eu estou ensinando o meu reptiliano a imitar Jesus, tá claro? Eu não vou conseguir atuar igual a Jesus. O tempo que eu gastei pensando nisso, eu já não estou atuando igual a ele, né? Mas eu já começo a transformar aquilo numa repetição. Depois de um tempo, vai ficando cada vez mais natural para mim. Voltando ao Léo aqui, explicar isso é muito difícil. O cérebro funciona todo ao mesmo tempo. E dizer isso apenas por fases parece que é difícil de se visualizar. Um adendo às memórias. Elas teoricamente ficam no hipocampo, uma área superior, porém dependente totalmente do tálamo. O tálamo é o grande portão do cérebro para as funções cognitivas. Independente da ação, a área emocional e reptiliana já foi acionada. Correto, foi nesse ponto que foi colocado assim, isso é uma coisa só, funciona de uma forma só. A divisão é meramente didática, só que quando eu penso na atuação, eu sei que o meu cérebro reptiliano não vai interpretar o dado cognitivamente, né, racionalmente, porque ele não está ali responsável por absorver isso aí. Ele imita, ele copia e ele aprende. O jacaré vai saber que o ser humano é agressivo depois que vários jacarés já tiverem morrido. Mas ele não tem como raciocinar. Aquele cara está carregando uma arma e aquele ali está carregando uma máquina fotográfica. Então, quando eu me refiro nesse sentido, eu não consigo atuar de forma positiva pensando no meu cérebro reptiliano, porque o meu impulso sempre vai ser um impulso de copiar aquela imagem. Só que se eu consigo frisar uma outra imagem positiva que se transforme na primeira lente diante desse intuito, aí eu começo a responder positivamente mesmo nos meus impulsos. E não é no sentido que o meu cérebro reptiliano age uma hora, o meu cérebro mamífero na outra. É uma coisa só. Só que eu preciso saber qual área da minha vida, qual área da minha cognição eu posso trabalhar. Não adianta eu ficar pensando, então eu vou ser refém do meu impulso para o resto da vida? Vai.
O que você pode, então, é ressignificar as suas emoções através do conhecimento intelectual e da meditação, principalmente, para que o seu impulso não gere sentimentos tão agressivos e que, em algum momento, o seu impulso passará a ser de caridade, passará a ser de compaixão, e ficaria muito mais fácil. E não, a neurologia é dificílima, né? Por isso que eu nem entrei muito nesse mérito aqui. Eu dou graças a Deus que o Léo está aí também para ajudar, porque é uma área complexa, tá? Mas isso aqui é só para nós fecharmos o tema. Trabalhe essa questão, como eu enxergo o mundo, e depois você vai alterando a forma como você enxerga o mundo. Mas para isso você tem que alterar quem você é, seu eu. Tá? Aí a tua repetição, quando você pensa em repetição, igual foi o Sérgio que colocou do lixo que ele fica colocando, o lixo já mudou de lugar, mas ele ainda vai jogar o lixo no lugar antigo. E quantas pessoas assim já pararam de fumar e na hora que estão nervosas vão ali no console do carro achando que o maço de cigarro tá ali? Ou vão abrir a porta da geladeira achando que a bebida ainda tá lá. Ou já separaram da namorada, vê um negócio engraçado, nossa, vou mandar para ela no WhatsApp. Ah, não, eu não sou mais namorado dela. Então, assim, nós vamos aprendendo a nos comportar como nós somos. Muito do que você faz hoje, e algumas dessas coisas as pessoas reclamam, você é muito chato, você é intolerante, você é muito boazinha. Talvez você nem reflita sobre isso, porque você só está copiando comportamentos que você teve anteriormente. E por mais intelectualizado que você seja, se você não consegue alterar o teu comportamento pela razão e pela autorreflexão, você está dando mais força para o seu movimento reptiliano. Então é importante ter essa visão, que nós somos um todo, tá? Que esse todo é dividido em partes pela ciência para que nós compreendamos de forma melhor, só que eu não vou alterar o meu comportamento se eu não alterar o conhecimento que eu tenho. Tá? O que eu tenho é o melhor que eu posso ser. Para que eu seja uma coisa nova, eu vou ter que assistir palestras novas, ler livros novos, conhecer pessoas novas. Aí elas vão me dar recursos que eu não tenho. Com esses recursos eu altero quem eu sou. Alterando quem eu sou, eu altero como eu respondo aos estímulos do meio. E aí talvez eu sofra um pouco menos, ou ao menos cause menor sofrimento na vida de outras pessoas. Ok? Eu sei que foi pesada essa aula, graças a Deus por isso, né? Porque já perdemos tempo demais. Fica então o material aí para vocês, tá? Próximo encontro, dia 10. O Cérebro e o Espírito, parte 2. Vai ser menos complexo já, né? Essa era a parte mais difícil. Eu não sei nem se talvez seja possível até já começar a segunda parte do capítulo 1, tá? Mas isso eu vou divulgar durante a semana aí na rede. Ok? Mais uma vez deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que participaram, vocês que chegaram depois aqui, contribuindo para as setinhas aqui nesse mapa, né? Ainda estou sentindo falta do pessoal do Norte e do Centro-Oeste, mas eu sei que eles vão chegar. Vocês que estão aí acompanhando pela rádio, pelo YouTube, o meu muito obrigado. A todos nós, então, semana que vem nos vemos, que tenhamos aí um ótimo feriado, de descanso, de reflexão e de autoconhecimento, né? Para que nós consigamos alterar esses comportamentos que nos incomodam tanto. Mais uma vez, obrigado à Rede Amigo Espírita pela confiança, por ceder o espaço. Fiquem todos na paz.